Olá, paz e graça, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E neste vídeo nós estaremos trabalhando a revista polêmica do terceiro trimestre de 2021. Mas será que existe polêmica mesmo? Olá, eu sou o professor Daniel Venâncio e queremos trazer a vocês o plano de Deus para o Israel no período bíblico, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. Então hoje nós vamos ler, professor Daniel, a primeira lição dessa nova revista do terceiro trimestre de 2021, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Salomão. Então você que ama a Bíblia, que gosta de Bíblia, quer aprender e entender sobre o reinado, sobre os bons exemplos e os maus exemplos que nós aprendemos com este rei chamado Salomão, que foi um próspero rei de Israel, fique conosco até o final deste vídeo e com certeza você será edificado pela palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe aquele like abençoado e divulgue, compartilhe, deixe o seu comentário, que nós vamos ficar muito felizes em ler seu comentário, responder seu comentário e, por que não, deixar também alguma sugestão de tema bíblico, teológico, para que nós podemos abordar em novos vídeos. Então nós estaremos falando a respeito da ascensão de Salomão e a construção do templo. E o nosso foco nesta lição, já que é a proposta da revista, é falar da infidelidade da nação de Israel no período interbíblico e a forma como Deus agiu para corrigir esta infidelidade. Uma coisa interessante, professor Daniel, é que quando nós vemos que nós vemos sempre Deus agindo de formas para reconduzir o povo à presença de Deus. E isso não era consequência do arrependimento de Israel, mas sempre foi consequência da misericórdia de Deus. Não só da misericórdia, mas sim da promessa que Deus tinha para Abraão. Então Deus não falha nas suas promessas. Deus não transgride, não volta atrás. Então se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mesmo num povo infiel. Então durante a história, toda vez que o povo se corrompia, Deus usava-se de um meio, sempre através principalmente da palavra, dos profetas, para trazer esse povo de volta para a sua presença, para prosseguir a sua promessa. Isso, uma coisa interessante que nós tiramos é nós. Por que nós estamos na presença de Deus hoje? É porque nós somos fiéis? Não. É porque Deus, na sua misericórdia e na sua graça, quis nos salvar. E se Ele quis salvar o professor Daniel, o professor Anderson, então o que Ele vai fazer? Ele vai sempre usar de meios para garantir o seu amor e a sua promessa, que nós permanecemos na presença dele. E esta aliança de Deus com Abraão, e estendida a toda a nação de Israel no período bíblico, nós encontramos essa aliança pautada na obediência. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 28, existe um princípio de Deus ali, sendo passado para Moisés, transmitir ao povo, que as bênçãos advindas de Deus passaria pela obediência do povo aos mandamentos de Deus. E quando nós chegamos no período da monarquia, nós encontramos muito visível essa quebra de aliança entre o povo e Deus. E começando, o professor Anderson, justamente no governo, no rei, na monarquia, nos reis de Israel. E quando nós chegamos então no período de Salomão, nós encontramos ali os altos e baixos de um homem escolhido por Deus, porque Salomão foi escolhido por Deus para reinar no lugar de Davi. Lembrando que quando Salomão assume o reino, nós já temos aí 80 anos do período de monarquia, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, e agora vão se passar mais 40 anos com Salomão. Então, quando Salomão assume o reino, Salomão já assume um reino estabelecido, um reino firmado, unificado. Davi já havia
né, expandido o reino, e Salomão vai expandir um pouco mais através das alianças que ele vai fazer, mas nós temos aqui em Salomão uma coisa que é importantíssima, e nós queremos dividir a aula de hoje em 3 momentos. Primeiro momento é falar sobre o reinado e a glória de Salomão. Depois, no segundo momento, nós falaremos sobre a desobediência de Salomão. E por último, nós falaremos da desestabilidade do reino de Salomão. E começando pelo ponto 1. A glória e o reinado de Salomão. Ou o reinado e a glória de Salomão. O ponto importante de Salomão no seu reinado foi que a primeira coisa que Salomão fez ao assumir o seu reinado, após ali aquele encontro com Deus, e aí Deus aparece 2 vezes, Anderson. Deus aparece nem para Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Deus apareceu 2 vezes. Aqui Deus aparece 2 vezes para Salomão, fala com Salomão, e Salomão de forma muito sábia, ele sabe ali fazer o pedido correto. Pediu a Deus sabedoria para poder governar o povo durante o período que Deus assim o concedesse como rei de Israel. E a primeira ação de Salomão foi construir o templo, porque todo o povo, é importante nós falar, Anderson, que todo o povo ele era unificado em cima de 2 pilares. Os 10 mandamentos, que era a lei que Deus havia dado para o povo, e o templo. O templo, que era o local religioso, que era o local onde o povo se reunia, né, para adorar a Deus. Tanto é que Davi vai escolher Jebus, né, que mais tarde vem a ser chamada de Jerusalém, para ser a capital religiosa e política do povo de Israel. Então ali nós temos Salomão, né, construindo o templo, construindo o palácio, a sua fama se estendendo por todo, não só ali as terras próximas, mas por todo o mundo conhecido da época. Vinham pessoas de longe, e lembrando que Israel neste período bíblico, ali do ano 900 a.C. até o ano 830 aproximadamente, era o reino mais próspero do mundo conhecido na época. Lembrando que esse período era o período de Homero, né? Homero, o grande filósofo grego, era o período ali dos grandes impérios egípcios, mas Israel era o reino mais próspero, era o reino mais temido por causa de Davi. Olha só, por causa de Davi. Então Salomão ele alcança assim o apogeu, digamos, do reinado de Israel nesse período. Então a glória no reinado de Salomão era muito grande. Mas qual foi o motivo, Anderson, de tanta bênção, não só espiritual, porque aqui nós temos o templo e a presença de Deus descendo no templo quando o templo é inaugurado, como prova de aprovação do que estava sendo feito. E também nós temos aqui a glória no sentido de riqueza, no sentido de poder, no sentido de vislumbre material. Qual o resultado, Anderson, desse sucesso? Aqui é muito importante, porque nós vamos pegar os bons exemplos do rei Salomão. Nós vemos que, com total certeza, o rei mais poderoso e ascensão que teve Israel foi Davi. Mas nós vemos que o rei que teve mais prosperidade, mais paz, tanto que os 40 anos de reinado de Salomão foi praticamente em paz. Ele não teve alguns inimigos mais insignificantes comparado aos inimigos que Davi enfrentou. Então nós vemos o porquê que Salomão teve um reino tão próspero, o porquê que Salomão foi um homem tão sábio, o porquê que a fama de Salomão correu todo o mundo da época, porquê que os reis vinham de todas as nações para ouvir Salomão. Então que nós tiramos os bons exemplos deste homem Salomão, o rei Salomão. Que nós vemos que o primeiro bom exemplo para nós, como homens e mulheres de Deus, nós vemos a humildade de Salomão, professor Daniel. Que nós vemos que quando Salomão inicia o seu reinado, intenta construir o templo, quando Deus se revela para Salomão em sonho, Deus faz uma pergunta para Salomão o que Salomão queria. E Deus disse para ele em sonho que Deus daria tudo o que ele pedisse. Fosse glória, fosse riqueza, fosse reinos, fosse exércitos. E nós vemos aqui que Salomão demonstra humildade.
Por quê? Porque mesmo Salomão sendo homem sábio, Salomão ele não vai se exaltar, nem se orgulhar, mas Salomão ele vai reconhecer dizendo, Deus, eu preciso que o Senhor me ensine, me instrua. Ou seja, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria divina de Deus para que eu possa conduzir o teu povo conforme a tua vontade. Então aqui nós vemos já uma característica que todo homem de Deus precisa ter, humildade. Para reconhecer, professor Daniel, que nós precisamos da graça de Deus, precisamos da unção de Deus, precisamos da direção de Deus, do conhecimento de Deus. Então Salomão ele não foi altivo aos seus próprios olhos. Não, Salomão ele reconheceu que ele precisava de sabedoria vinda de Deus para conduzir o povo de Deus. E por que também nós não podemos dizer que Salomão tinha amor? Porque por Salomão amar o povo de Deus, Salomão sabia que aquele era o povo de Deus e ele precisava conduzir com justiça aquele povo. Então Salomão assim, ó, o que ele diz para Deus? Deus, para o bem do povo, eu preciso que o Senhor me dê a sabedoria para que eu conduza com retidão, honestidade e conforme a tua vontade o teu povo. Então olha só, Salomão, ele era humilde porque ele reconhecia que ele precisava de Deus, da sabedoria de Deus. Ele amava o povo porque ele não queria reinar para si próprio, mas ele queria reinar para o bem do povo. Então nós vemos aqui características que o homem de Deus precisa ter. Humildade, para reconhecer que precisa sempre aprender, sempre precisa de Deus. E amor, fazer a obra de Deus, aquilo que Deus colocou em suas mãos, para que o povo seja abençoado, e não simplesmente para si mesmo. E outra grande característica de Salomão que nós vemos, é que Salomão ele vai priorizar no seu reinado, principalmente no início, né? Ele vai iniciar o seu reinado e vai priorizar a glória de Deus. Porque a primeira ação, a primeira atitude, a primeira obra de Salomão como rei vai ser qual? Construir o templo que era para a glória de Deus, para que eles adorassem a Deus, para que eles oferecessem sacrifício a Deus de Israel. Então nós vemos que Salomão, ele pensou primeiramente na glória de Deus. Que é isso? Eu sou rei para o bem do povo e para que Deus seja glorificado. Então a primeira investida, a primeira preocupação de Salomão é construir algo para a glória de Deus. Então nós vemos que o início do reinado de Salomão, nós tiramos exemplos muito bons da pessoa de Salomão. Humildade, amor pelo povo e preocupação, prioridade, que Deus seja glorificado. E o que isso resultou? Glória, sucesso, bênção. Então, por que Salomão foi tão abençoado por Deus? Porque Salomão reconheceu que precisava de Deus. E Deus, vendo isso, Deus disse, Salomão, porque tu não pedisses glória, riqueza, mas tu fosses humilde e demonstrou que tu precisa de sabedoria divina, Deus deu para Salomão riqueza, Deus deu honra, Deus deu glória. E também nós, novamente, por que Salomão, o reino teve paz, teve prosperidade? Porque Salomão priorizou a glória de Deus. Então nós vemos que tudo que nós fazemos, exemplos bons de Salomão. Você, professor da escola bíblica, aluno da escola bíblica, obreiro, amado do Senhor, humildade. Reconheça que você precisa da sabedoria de Deus. Amor, faça a obra de Deus para o bem da igreja, do povo. E priorize a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E esse foi o segredo do sucesso de Salomão como rei, no início do seu reinado, e de todo o bem-estar e paz da nação, do povo de Deus. Provérbios vai dizer, quando o justo governa, o povo se alegra. Então aqui nós temos a receita para o sucesso espiritual, né, porque a glória de Deus desceu sobre o templo em forma de nuvem que inundou aquele lugar. O Deus falou em resposta à oração de Salomão com relação a uma das mais lindas promessas de Deus na Bíblia, né? Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então ali nós temos a presença de Deus muito viva nesse início do reinado de Salomão e também uma prosperidade material notória, resultado da satisfação de Deus com relação ao coração daqueles que são fiéis a Ele. E também nós podemos destacar que houve outro momento na vida de Salomão, e aí nós podemos entrar no segundo tópico da nossa abordagem, que foi a questão da desobediência. Voltando ao que eu falei no início,
a aliança sinaítica de Deus com o povo passava pela questão da obediência aos mandamentos de Deus. E uma das orientações que Deus havia dado, e está explícito ali nos 10 mandamentos, é o primeiro, né, dos 10 mandamentos: não terás outros deuses além de mim. Nós vemos ali o pecado de Salomão em desobedecer a este princípio divino, quando ele, na tentativa de expandir ainda mais o seu reino, ele começa a fazer alianças políticas. E essa aliança política tinha como selo casamentos, né? O rei dava a sua filha, né, como forma de firmar aliança. Então Salomão contraiu vários casamentos políticos. Só que estes casamentos políticos, primeiro, feria o princípio da lei de Israel, que era que um judeu não poderia casar com uma pessoa que não fosse do seu meio. E aqui Salomão casa com as filhas do Egito, de Sidom, de Edom, dos sírios, Moabita, todos aqueles que Deus havia dito que não, por causa do quê? De quê? Deus havia dito que no dia que eles fizessem isso, essas mulheres corromperiam o coração do homem. E foi o que aconteceu. Na fase final da vida de Salomão, essas mulheres vieram: Salomão, meu amor, né? Eu estou longe da minha terra, eu não consigo adorar o meu Deus. Não tem problema, tem um cantinho ali que tu pode ir lá construir um bosque, construir um altar. E assim começou a fazer o quê? A se infiltrar no meio do povo de Israel a idolatria. E o próprio Salomão, que é a parte mais triste de todas, é que o próprio Salomão, o rei, ele começou também a se prostrar diante desses altares levantados pelas suas esposas. Então, essa desobediência, não só a questão da lei específica, da questão da idolatria, também temos ali a desobediência com relação ao apego de Salomão aos bens materiais. Porque o apego à riqueza fez com que Salomão não ficasse só na construção do templo, que Salomão também edificasse palácios, construísse fortificações, e tudo isso gerou um encargo, né, um imposto muito pesado para o povo, que tinha que sustentar toda esta, agora sim, né, no segundo período de Salomão, esta vaidade pessoal, esta ostentação por causa da riqueza. E tudo isso começou a trazer um declínio espiritual na vida de Salomão. E quais as consequências, Anderson, desse declínio causado pela poligamia, né? Casamento mistos com pessoas de mulheres de outras nações, a idolatria, que é o pecado mais grosseiro, digamos assim, né? Aquele pecado que mais afrontou diretamente Deus, porque Deus havia dito que não queria que o povo se prostrasse diante de outros deuses. E quais as lições que nós tiramos dessa segunda fase da vida de Salomão? Aqui é importante, né? Agora nós vimos na primeira fase os bons exemplos de Salomão, as boas características. Só que a gente tem que ressaltar que Salomão foi o homem mais sábio da terra, a Bíblia disse. Meu professor, antes mais Jesus. Jesus era Deus, era homem. Homem natural, a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer, que nunca houve e nunca haverá homem mais sábio como Salomão. Mas Salomão foi o homem mais sábio? Foi, mas era homem, era ser humano, assim como eu e assim como você. E assim como nós, Salomão ele era sujeito a erros, sujeito a vaidades, sujeito a transgressões como todo ser humano. E a Bíblia ela vai mostrar bem claro, todos os exemplos da Bíblia mostrando que todos os homens, mesmo os homens que foram usados por Deus, eles eram sujeitos aos mesmos erros que nós somos. Então nós vemos características boas, que nós já vimos, né? A humildade, o amor e a prioridade, a glória de Deus que Salomão tinha. Mas aqui nós vamos ver como homem, como ser humano, Salomão também era suscetível a erros. Não existe super-homem, não existe super-crente, não existe super-pastor, não existe super-pregador. Então nós vemos que todos estão sujeitos a erros. E o que nós vamos ver aqui? Que Salomão,
ele vai começar com pequenas concessões. E quando nós falamos de pequenas concessões, já vai iniciar partindo de julgos desiguais. Aquilo que a Bíblia fala, né, que o cristão não pode entrar em um julgo desigual. Não tem. Então Salomão entrou em casamentos, em uniões matrimoniais desiguais, porque eram mulheres, princesas, que adoravam outros deuses, deuses estranhos. E Salomão, quando estava no auge, no apogeu, para não perder apoio político, ou para não ter oposição política, Salomão começa a fazer pequenas concessões. E assim pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes, nós iniciamos muito bem. Iniciamos com humildade, reconhecendo que precisamos de Deus. Iniciamos com amor ao povo de Deus, fazendo obra por amor à igreja. Iniciamos priorizando a glória de Deus, mas às vezes as posições elevadas, por seu Daniel, as posições altas, os grandes cargos, às vezes nos cerca de tal maneira a glória, o poder, a riqueza, nos cerca de tal maneira que às vezes nós estamos tão apegados àquilo, e para não perder o poder, e para não ter oposição no poder, nós acabamos com pequenas concessões. Como exemplo, um pregador que tem compromisso com a verdade, mas depois, para não perder o público, ele começa a se vender a teologias populistas. Não mais uma mensagem bíblica, mas uma mensagem que agrada o povo. Por quê? Porque ele não quer perder o seu público. Ele não quer perder a glória. Como nós podemos falar de líderes eclesiásticos, pastores, que às vezes começam na retidão da palavra, mas às vezes para não perder membros, para não perder dizimistas, para não perder apoiadores, ou para não ter oposição dentro dos seus liderados, ele acaba fazendo concessões. Concessões de pessoas que às vezes não estão de acordo com as doutrinas bíblicas, mas começa a permitir, assim como Salomão fez. Não, como disse o professor Daniel, alguma das esposas, mas eu estou longe da minha terra. Salomão, não, vai lá, constrói um altar para o teu Deus, lá não tem mal nenhum. E às vezes nós começamos a fazer pequenas concessões, não só para aqueles que estão à nossa volta, mas no nosso coração. Às vezes nós começamos a pensar em coisas e fazer coisas que nós no início não fazíamos. Novamente, às vezes para não perder a glória, não perder público, não perder o reinado, ou para não ter oposição. Porque às vezes, pastor, pregador, se tu não fizer assim, nós não vamos mais te ouvir. E o que vale mais? O que vale mais? A presença de Deus, a bênção de Deus, a comunhão com Deus, ou a presença dos homens, a glória dos homens, ou a comunhão dos homens? Nós vemos que Salomão estava num patamar tão elevado humanamente, de tanta glória humana, tanta riqueza, que Salomão se apegou tanto naquilo, que Salomão já não queria, ele pensava, nossa, como é que eu vou perder toda essa glória, toda essa riqueza? Então ele acabava concedendo, transgredindo aos poucos, até chegar num estágio onde Salomão estava completamente corrompido. Por quê? Por causa do amor a mulheres que não serviam a Deus, e por causa do amor à sua vaidade política e também à sua vaidade estrutural da nação de Israel. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós não podemos. Essas pequenas concessões podem se tornar gigantes na nossa vida. Começa bem pequenininha, mas quando a gente permitimos que elas venham, ela pode se tornar gigantes tão grandes que acabam nos dominando e nós não conseguimos mais voltar atrás. Então o homem de Deus, mulher de Deus, tem que sempre estar atento com as pequenas concessões, porque começa com uma pequena, e quando vê nós já estamos enredados com as coisas do mundo, e o cristão não pode ter uma vida assim, professor Daniel. E é importante nós falarmos que Salomão, após esse deslize, ele vai escrever Provérbios, ele vai escrever Eclesiastes. E traz ali lições de quem viveu estes erros, mas aprendeu. Tanto é que ele vai dizer que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, aquilo que eu achava que fosse me trazer status, fosse me trazer glória, não passava de vaidade. Assim como também ele vai falar sobre a mulher tola, a mulher insensata, que ela a destrói. E aí ele vai dizer que eu conheço uma coisa que é pior do que a morte, mais amarga do que a morte. Ou seja, alguém que viveu essas experiências e no final da sua vida ele se arrependeu. Só que isso é importante, professor Daniel, porque alguns podem olhar para a lição, como ela está colocada, e achar que Salomão morreu corrompido.
como disse o professor Daniel, o livro de Eclesiastes, que é o livro de maior sabedoria de Salomão, foi escrito no final da sua vida. E o livro de Eclesiastes nos narra muito nitidamente alguém que provou todas as glórias do mundo. Riqueza, fama, mulheres, e vai dizer, tudo isso não passa de vaidade. Tudo isso não leva a nada. Ele vai dizer no final, do livro, do seu principal livro de sapiensal, de sabedoria, que é Eclesiastes, ele vai dizer o quê? A suma, o resumo de tudo é, teme a Deus, porque isso é dever de todos os homens. E Deus trará a juízo todas as nossas obras, quer boas, quer más, até mesmo aquelas que estão escondidas. Então, que tudo... E nós vemos a perfeição de Deus também, professor Daniel. Porque se Salomão escreve um livro com tamanha profundidade, mostrando que tudo na vida é vaidade, é porque Salomão provou, sentiu, ele pôde com propriedade dizer, eu sei o que é ter riqueza, eu sei o que é ter muitas mulheres, eu sei o que é ter um grande reino, mas eu digo para vocês, que isso não basta de vaidade. Melhor que tudo isso é temer a Deus. Aleluia. E este erro, embora houvesse, pelo que tudo indica, Salomão se arrependeu no fim da sua vida, né? Mas ficou o mal impregnado, que foi a idolatria, né? Que foi a idolatria que só vai ser extirpada do meio do povo quando eles estão no cativeiro babilônico. Foi um preço muito alto que o povo pagou por causa da idolatria. Lembrando, Anderson, que a idolatria não é só quando nós adoramos outros deuses, estátuas, né? Imagens, ícones, amuletos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. Não esqueça disso. Ah, mas eu não tenho imagem na minha casa, mas no teu coração tem algo que você dá mais valor do que Deus, isso é idolatria. Então, tem pessoas que idolatram a si mesmos. Pecado. Idolatram a sua aparência, idolatram o seu cabelo, idolatram as suas roupas, idolatram a sua família. Ou seja, se hoje o meu cabelo não está legal, eu não vou para a igreja, porque é cômico, é engraçado, mas isso pode ser uma idolatria, as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso. É um pecado gravíssimo contra a santidade de Deus. E quando nós chegamos, então, no final do tópico 3, nós queremos enfatizar que este declínio espiritual de Salomão, a partir dessas alianças políticas, casamentos mistos, essa idolatria que entrou e atingiu diretamente o centro religioso de adoração a Deus, que era o templo, né, que agora estava dividido com outros altares na volta. Nós temos o que como recompensa ou como resultado de todo esse declínio? Nós temos uma desestabilidade do reino. Por quê? Porque essa divisão, esse declínio no coração de Salomão, resulta também no declínio do coração do povo. Então Deus, através desse ato de desobediência, Deus permite que se levantem inimigos. Aí nós temos dois inimigos declarados de Salomão, né? Um é Hadad e o outro é o Rezon, né? Que são inimigos que se levantam contra Salomão para fazer oposição a Salomão. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta esse Isso, Deus é quem levanta por causa do afastamento, né? Da degradação espiritual de Salomão. E mais, o próprio Jeroboão, que era um jovem que se destacava nos trabalhos, que causou ciúme no coração de Salomão, e Salomão então começa a persegui-la e tem que fugir para o Egito. Este mesmo Jeroboão que foge para o Egito, com a morte de Salomão ele volta, e aí tem todo o estrago que é feito no reino a partir da morte de Salomão. Tudo por causa de quê? De desvios, concessões progressivas que foram sendo feitos e afastando Salomão da presença de Deus. E quais as consequências, Anderson, desse afastamento na presença de Deus? E aqui uma coisa, nós vemos que Salomão, tudo indica, se arrependeu no seu relato em Eclesiastes. Nós vemos que sim, que bom, glória a Deus, que Deus na sua misericórdia, na sua longanimidade, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Mas as consequências ficam, professor Daniel. Sempre. Deus nos perdoa o arrependimento sincero? Sim. Mas as consequências dos erros ficam. E nós vemos que ficaram as consequências. Nós vemos que um homem que começou humilde, reconhecendo que precisava de Deus,
Um homem que começou a reinar pelo amor ao povo de Deus. Um homem que iniciou o seu reinado priorizando a glória de Deus, através de pequenas concessões, ele ficou tão enredado que quando vê ele já estava adorando outros deuses. Quando vê ele já começou a reinar para a sua glória e para o seu orgulho e a sua soberba. E por causa de pequenas concessões. E essas pequenas concessões vão trazer tragédias. Guerra, confusão, e nós vemos também a bagunça, a divisão do povo, por causa que ficaram divididos e vendo tantos erros, tantas transgressões. Então o que nós temos que tomar cuidado? Sempre ter em mente que nós precisamos sempre permanecer como no início, com humildade, reconhecendo que Deus e a palavra de Deus deve ser a nossa guia, com amor ao povo de Deus e a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, sempre tentando evitar as pequenas concessões, porque elas trarão consequências não só para a sua vida pessoal, mas trará para a sua vida ministerial, para a sua família e para a sua história. E finalizando, nós queremos dizer que a idolatria é o motivo principal pelo qual Deus vem a castigar a nação por causa deste pecado. E lembrando que de uma nação unida por 120 anos, com 3 reis, Saul, Davi e Salomão, agora ela vai sofrer, esse declínio espiritual vai causar uma ruptura de uma nação unida. Teremos 2 nações. Assunto para as próximas lições. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. Espero que esta palavra tenha edificado a sua vida. Use como subsídio para a sua turma da Escola Bíblica, vai ser bênção. E até o próximo vídeo.